Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, dezembro começando e o Crosscast está chegando agora, ao vivo aí na sua casa. Que privilégio, o meu, o seu, o nosso, com certeza, não é? Juntos participarmos de um programa tão abençoado como esse, que é o programa do episódio 9. Eu quero lembrar você que está participando com a gente agora, faço um apelo para você. Se inscreva agora no nosso canal e não deixe de se inscrever para receber as notificações, aperta o sininho e participe toda sexta-feira, 21h30, dos nossos episódios marcantes sobre a teologia da cruz, chegando aqui do templo da Primeira Igreja aí na sua casa. O programa de hoje, episódio 9, não é? Sexta-feira, 21h30. O tema é o ministério pastoral e as qualificações do pastor, as atribuições do pastor. E nós estamos trazendo dois convidados que vão trabalhar conosco a máxima do privilégio de reconhecer e entender o que significa o ministério pastoral. O ministério pastoral com qualificações e atribuições que a Bíblia coloca, que são, na nossa percepção, as qualificações mínimas, exigências mínimas para ser um pastor e que devem ser observadas pela igreja e que muitas vezes, em algumas igrejas, não estão sendo observadas, e fica aqui já, no início do programa, um alerta para nós. Mas, ao mesmo tempo, também, talvez é o excesso de cobranças sobre o pastor, que não tem a necessidade de ter tantas outras e quantas são as formações, mas que muitas vezes são cobrados como se assim fosse necessário ou fosse, então, essa é uma exigência para ao cumprimento da missão pastoral. Com todas as perguntas que são pertinentes ao tema, nós vamos trabalhar Ministério Pastoral, qualificações e atribuições do pastor, com dois convidados muito especiais. O primeiro deles vai me servir aqui como apoio na entrevista, nas perguntas, é nosso pastor auxiliar aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, ministro de Evangelismo e Missões, pastor Felipe Tavares. Ele trabalha comigo já faz 2 anos que está na nossa equipe. Ele tem especialização em gestão de pessoas, é também teólogo, né? Bacharel formado em teologia, e tem sido um privilégio. Vou pedir ao pastor Felipe que dê o seu boa noite e fale um pouquinho da sua alegria de participar pela primeira vez no 9º episódio do nosso Crosscast. Amém. Boa noite, pastor Carlos Elias, pastor Judy Clay, você que está nos acompanhando de casa. Que honra e que alegria estarmos nesse 9º episódio, nesta noite aqui, com um tema tão relevante, tão necessário. Queria já dar o parabéns aqui ao pastor Carlos, toda a equipe do Crosscast, que realmente é algo que veio para ficar, que veio aqui de tecnologia para ser abençoado. Para mim é uma honra, nesse início de mês de dezembro, do mês de aniversário, 120 anos da PIB de Campo Grande. Muito obrigado pelo convite, pastor. Eu espero tê-lo hoje muitas vezes, pastor. Vai ser uma honra trabalhar com você, como tem sido. Amém. No Ministério da Igreja Local. Segundo convidado, especialíssimo também, pessoa que dedicou hoje, não é? Separou esse tempo de qualidade para nós, para você que está em casa. Ele que, na minha perspectiva, eu tenho muito carinho, muita admiração pelo pastor, pelo ministério dele, é o pastor Judy Clay Silva Santos, né? Conhecido como pastor Judy Clay Santos. Ele é pastor titular da Igreja Batista do Jardim Botânico, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Ele é graduado pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. O Sul do Brasil aqui está em alta, pastor. Nossos grandes convidados são do Sul do Brasil, né? Saudações, pastor Lucas, pastor Fernando Brandão, né? E também ele tem seu mestrado em divindade, não é? Pelo Centro de Estudos Dr. Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. É professor, leciona no Seminário Martin Bucer, seminário referência de boa e saudável teologia, e também fundador e diretor da Pronobis Editora, que está nos apoiando no programa de hoje. Com essa ficha imensa, né? Pessoa maravilhosa, faço saudação ao pastor Judy Clay, que vai dar uma boa noite a você que está de casa, participando do Crosscast. Boa noite a todos, especialmente aqui ao pastor Carlos Elias, pastor Felipe Tavares. Torno público aqui minha gratidão de poder participar desse programa, a 9ª edição, né, do Crosscast. Eu tenho dito que esse formato de comunicação veio para ficar e tem sido uma bênção, porque são as novas estradas romanas, levando a mensagem do Evangelho por variados lugares do mundo. É um programa em língua portuguesa e há brasileiros espalhados no mundo todo, né? Eu suponho que brasileiros aí em várias partes do mundo estão acompanhando esse programa e eu quero encorajar, tal como o pastor disse ainda há pouco,
Você que está acompanhando o programa, ajude a divulgar, porque é material de qualidade, boas entrevistas, boas indicações de leitura. Tenho certeza que será uma bênção e eu agradeço aqui o convite para estar com vocês. Nós é que agradecemos e contamos, certamente contaremos, pastor Judy Clay, no futuro, com certeza com outras maravilhosas participações. Nós não fazemos aqui nada, já sabemos disso, nossa audiência sabe disso, sem a presença de Deus, sem a direção do seu Santo Espírito, e nós vamos orar neste momento pedindo, na máxima da Escritura, sem mim nada podeis fazer. Pedindo ao Senhor Jesus que na pessoa do seu Santo Espírito, usando nós que somos o templo do seu Espírito, para que abençoemos a comunidade que está em casa, temos já uma boa audiência em casa participando conosco, outros que ouvirão depois também no suceder da semana, a partir do dia 2 de dezembro, vão ouvir ainda esse programa e serão abençoados. Pastor Felipe Tavares conduz-nos numa oração para o início do nosso programa. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, grande oportunidade de estarmos aqui nesta mesa de conversa, de debate, sobre um assunto tão relevante, ó Deus, e necessário para este tempo. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos dar sabedoria, discernimento, para que aquilo que for aqui explanado venha diretamente do Senhor, da Tua palavra, ó Deus, e alcance as famílias, as casas, os corações, para que possamos observar, ó Pai, a Sua vontade pela Tua palavra. Que assim o Senhor derrame bênçãos sobre nós e nos direcione toda esta noite. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Amém. É isso aí. Tema importante, ministério pastoral, né? Superqualificação ou desqualificação. Aqueles que estão observando demais e cobrando demais precisam ter cuidado para não exceder e cobrar aquilo que não é necessário ao ministério pastoral. Mas a máxima que me preocupa hoje, pastor Judy Clay e pastor Felipe, é a desqualificação. Gente que não está qualificada à luz das qualidades bíblicas mínimas requeridas e que ainda está se mantendo no púlpito, à frente de rebanho, com certeza envergonhando a igreja e o santo evangelho de Jesus. É com essa preocupação e com esta máxima da pergunta que nossa audiência nos deu e quer saber que começamos nesta noite o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Judy Clay, primeira pergunta para o senhor mesmo, né? E a pergunta que vem aqui para nós é: qual é a realidade, pastor, do ministério pastoral na atual igreja evangélica? Dá para fazer um raio-x aqui rápido da situação do ministério, da realidade do ministério pastoral na igreja evangélica brasileira? Pois bem, eu diria que, em linhas gerais, nós temos um cenário híbrido. Eu tenho viajado, pela graça de Deus, país de norte a sul. Muito recentemente, estive em Manaus pela segunda vez, e eu sei, e posso dar testemunho, que há muitos homens notáveis fazendo um trabalho extraordinário. Homens dos quais, como diz a carta aos Hebreus, o mundo não é digno. Para dar um testemunho, eu estive ano passado com 250 pastores e missionários que trabalham entre os ribeirinhos na região amazônica. Homens sem visibilidade, homens que ganham um salário ínfimo, que estão nos mais variados lugares da floresta anunciando o evangelho, visitando as pessoas, pregando a mensagem da cruz. E eu fui para abençoá-los, fui fazer um treinamento e saí de lá impactado pelas histórias que eu vi. Então, há gente séria, comprometida com o evangelho, fazendo um trabalho maravilhoso. Pastores, verdadeiramente pastores. Porque o pastorado é fundamentalmente um dom, não é um título. Deus é quem distribui os dons. E nós sabemos que há pessoas nesse Brasil continental fazendo o trabalho. No Nordeste, no Norte, Sudeste, Centro-Oeste, no Sul do país, há homens dedicados à causa do Evangelho. No entanto, embora exista esse perfil de pastor, o cenário geral não é bom. E eu não digo isso com alegria, Deus é testemunha, eu digo isso com tristeza. O cenário geral não é bom. Os tempos são sombrios. E o irmão usou uma expressão aí que talvez melhor defina. É um cenário de desqualificação. Nós temos falsos mestres, nós temos homens que, pela conduta, pelo ensino, levantam sobre si suspeição da autenticidade da fé, da motivação pelo qual estão envolvidos nessa seara.
E existem aqueles que, de fato, passaram pela experiência de novo nascimento, de fato, têm uma vocação, mas que acabam incorrendo naquele elemento da superficialidade, da mediocridade, acabam prevaricando contra a sua própria vocação e acabam sendo, de alguma maneira, uma pedra de tropeço para a igreja. O velho Spurgeon, que é sempre uma referência para nós, Charles Haddon Spurgeon, dizia que um pastor infiel é o principal inimigo da igreja. Ou seja, quando um homem não cumpre com fidelidade, com integridade, com excelência, com alegria a vocação, ele acaba sendo um pedra de tropeço para a igreja. Então, em linhas gerais, nós vivemos um tempo de aridez entre os evangélicos brasileiros e nós precisamos pensar nesse tema com mais profundidade e pedir ao Senhor, que é o Senhor da Seara, para que envie obreiros qualificados, porque nós temos aí um grande oceano com palmo de profundidade. A gente precisa assistir a igreja e isso passa necessariamente pelo ministério pastoral que foi dado por Deus para edificação da igreja local. Pastor, o senhor concorda que um pastor infiel é um inimigo infiltrado na igreja? Sim, com certeza. Isso está presente tanto nas Escrituras, você basta observar as cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala da conduta de alguns que não davam evidências de serem leais ao Evangelho, e na própria história da igreja, quantos tinham o título, tinham o cargo, ocupavam a função, mas acabavam militando contra a igreja. A gente pode até adiantar o assunto dizendo que muitas vezes a própria igreja sofreu um processo de autofagia. Ela enviou para os seminários aqueles que no futuro iriam destruí-la. Ao analisar de forma equivocada o vocacionado e ainda se manter a sua indicação e referendamento, permitir que ele fique lá, até às vezes, muitas vezes com apoio da igreja, na verdade, o grande envenenamento da igreja. Eu chamaria de morte na panela do saudoso seminário de Eliseu, né? Morte na panela, é isso. A igreja tem que ser muito criteriosa nessa avaliação. Não é? Existem as evidências de um vocacionado. Isso está relacionado àquilo que a gente chama das qualificações. Então, ela tem que ter muito criteriosa. É melhor pecar pelo excesso de critério do que pela falta deles. Segundo, uma vez no seminário, esse acompanhamento. Você sabe, na tradição batista, nós temos, na verdade, 2 grandes seminários, o do Norte e o do Sul. Seminários centenários, organizados no início do século passado. Então, as igrejas batistas espalhadas pelo país enviavam esses vocacionados e, por uma questão até de logística, os tempos eram outros, esses indivíduos ficavam nos seminários sem assistência dos seus pastores e sem nenhum acompanhamento de suas respectivas igrejas. Então, terminado aquele processo, voltava para a igreja, era ordenado, mas às vezes muita coisa acontecia naquele período de 4, 5 anos ali. Então, essa imposição de mãos, essa ordenação, ela tem que ser muito criteriosa, porque quem primeiro é prejudicado nesse processo é a própria igreja, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é necessário que tenhamos homens qualificados para cumprir essa tarefa tão importante de edificação da igreja, que é o ministério pastoral. Amém, pastor Judiclei, que resposta já profunda, né? E o pastor citou acerca aí dos missionários, né? E eu, como pastor de missões, acho que, pastor, podemos até fazer um tema, né? O pastor missionário, pastor, seria realmente muito interessante. O pastor também citou acerca, né? Tem viajado pelo Brasil, norte a sul, e de acordo aí com a crescente população brasileira, né? Segundo o IBGE, e nós devemos chegar a 30% dessa população de evangélicos, o que deve dar, em média, 60 milhões de evangélicos. Sim. E não tem se refletido muito isso num verdadeiro evangelho, né? O número cresce, as igrejas estão por aí afora, principalmente nos grandes centros. Como pastor, então, já que uma igreja está produzindo tantas pessoas, mas talvez não tão qualificadas, quais seriam essa observação que o pastor, né, comentou aqui, da igreja observar, essas qualificações desse vocacionado para o pastoreio? Quais seriam as suas qualificações? As qualificações também do pastor. Do pastor. Eu quero apresentar aqui uma tríade bem fundamentada na Escritura e na tradição cristã. Mas antes disso, permita eu
compartilhar com os irmãos uma coisa que eu acredito ser importante quando a gente fala desses números relacionados à realidade religiosa do Brasil. Alguns anos atrás, o Paul Washer, ele fez um comentário que eu acho pertinente e cabe também para a realidade brasileira. Ele disse assim: nós temos de parar de chamar de igreja o que não é igreja. Então o Brasil é, por natureza, até pela sua formação, né, pelo seu ethos, um país crédulo. Nós temos aqui várias organizações religiosas com nome de igreja, com estereótipo de igreja, mas que não é igreja. Então eu entendo que, embora os números reais, né, os dados oficiais, melhor dizendo, apontem para o número expressivo de talvez 50, 60 milhões de evangélicos, pela conduta, pela maneira de viver, pelas evidências, há muita suspeição sobre a autenticidade de se essas pessoas de fato conheceram a mensagem da cruz, que é o tema aqui proposto como referência do programa. Então essa é a primeira observação. Eu acho que, na verdade, há muitas pessoas familiarizadas com a linguagem cristã, mas que ainda não conhecem a mensagem cristã. Passou por aqui um missionário chamado Henry Martin. Ele foi um notável, ele era um filólogo muito competente da Universidade de Cambridge, ele se apresentou para a obra missionária, tinha essa vocação, ele ia para a Pérsia, onde hoje fica o Irã. E o navio dele aportou aqui no Brasil por um período de 15 dias, à época ali em Salvador, a gente está falando de final do século XVIII, XIX, e por 15 dias ele ficou na capital, e ele anotou algumas impressões sobre o Brasil, e uma das coisas que ele escreveu há mais de 250 anos é muito interessante, porque ele disse assim, olhando a realidade da capital, Salvador, Bahia, ele disse assim: há no Brasil muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Ainda hoje, boa parte dos evangélicos não conhece a mensagem da cruz. Então esse é um ponto que a gente se destacar. Uma coisa é a profissão de fé, outra coisa é o teste da fé. Então, faça essa observação. Em relação às qualificações, no Novo Testamento a gente pode estabelecer uma tríade. A primeira delas é que o indivíduo tem que ser salvo. Parece chover no molhado, né? Primeira qualificação para um pastor é ser salvo. O concílio pastoral é a primeira pergunta. Inclusive, na verdade, não avança se não for por essa pergunta. Vocação chamada, né? Muita gente fica, pastor, impressionado. Por que tem uma pergunta de conversão no exame pastoral se tantas etapas foram vencidas? Eu sou plenamente a favor. É preciso, diante do presbitério da igreja, da liderança, dos pastores, como seja lá o concílio da igreja onde está se realizando o chamado exame pastoral, né, que se pergunte sobre o testemunho, né, evidente do dia em que aquele indivíduo se converteu e como ele conta a história do seu novo nascimento. Mas vamos avançar, porque era só um parênteses aqui. Então, eu estou falando isso porque sou estranho, né? Tente imaginar, falar de uma qualificação, a primeira qualificação, ser salvo, não pressupõe, as pessoas via de regra, que o pastor já é um homem salvo, o candidato. Mas nem sempre é assim. Spurgeon, quando organizou o colégio de pastores lá em Londres, ele dava aula magna. Inclusive esse material depois foi editado e existe 3 livros muito bons chamados Lições aos Meus Alunos. Um clássico de homilética, de pregação, de teologia pastoral. E na aula magna dessa instituição que existe até hoje em Londres, Escola de Pastores, agora com o nome dele, Escola de Pastor Charles Spurgeon, ele falava com muita propriedade que a qualificação sine qua non é a salvação do indivíduo. Porque existe o perigo do indivíduo estar exercendo uma função pastoral sem ele mesmo ter nascido de novo. Já pensou? A igreja ter na sua liderança um homem que não nasceu de novo. A Bíblia não trata desse assunto quando fala lá, Lucas 22, 32. Pedro, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Esse versículo não trata dessa questão. A impressão que eu tenho é que sim, né? Jesus está dizendo com tanta convicção, Pedro, eu te amo, que eu vou dar a minha vida, eu vou fazer acontecer. E antes de narrar a queda brutal do apóstolo Pedro, que vai negar por 3 vezes Jesus, e o galo é quase um calo que canta na cabeça dele, não é? E a orientação de Jesus é: quando converteres, fortaleça seus irmãos. Pedro não era convertido ali, não. Ele estava seguindo, acho que andando com Jesus, mas faltava muita coisa em Pedro. O que você acha? Pedro, naquele processo de queda, né, que foi um longo processo, alguém argumentou com muita propriedade, não foi nem uma queda, né, foi uma descida para baixo, né, deliberada.
De fato, essa passagem especificamente, Jesus está mostrando para Pedro o perigo da presunção, porque ele era extremamente arrogante. Ele falou assim, olha, eles aí, Senhor, podem te negar. Eu sou Pedro, né? Eu jamais. E Jesus falou, olha, Pedro, Satanás pediu tua vida, pediu para te peneirar. Eu orei por você. Você não é salvo pela graça apenas, você também é sustentado pela graça. Quando você se converter do quê? Quando você deixar esse caminho de presunção maligna, olha isso aí. Cuida dos teus irmãos, né? Ou seja, Jesus está falando sobre a fortaleza do mal. O Vitor Hugo dizia que o orgulho é a fortaleza do mal. E o problema de Pedro naquele momento é que ele estava ludibriado pela sua suposta força, né? Quando na verdade, se não fosse a intercessão do Senhor, ele teria o mesmo caminho de Judas, né? E o Senhor restaurou e de fato ele se tornou um grande servo do Senhor e ajudou muito, pelo menos ali no processo de início da fé cristã. Agora deixa eu compartilhar para vocês uma história que eu sempre gosto de partilhar. Segunda-feira próxima agora eu estou indo para a Faculdade Batista Mineira, inclusive vou falar sobre esse tema, de segunda a quinta, né, sobre o Ministério Pastoral. A história vai testemunhar vários homens que exerceram a função pastoral, aparentemente bem, mas que tiveram experiência de conversão depois. Para citar exemplos assim clássicos, John Wesley. John Wesley era pregador, missionário, tinha feito viagens missionárias para a América colonial, né, a Nova Inglaterra. Ele era conhecido pela sua ética, era um homem muito rigoroso na questão da moralidade, mas se converteu depois. Em contato com os moráveis num navio desses, fazendo uma viagem, ele percebeu que aquele grupo tinha algo que ele não tinha. Ele entrou em profunda crise e depois indo a um clube de leitura, né, onde um grupo de irmãos estava reunido para estudar a Carta aos Romanos, alguém falou assim, olha, vamos começar a Carta aos Romanos, mas antes disso, vamos ler o prefácio de Lutero à Carta aos Romanos. Enquanto alguém lia, ele diz, olha, no dia 24 de maio, às 8h45, senti meu coração estranhamente aquecido e pela primeira vez experimentei perdão pelos meus pecados. Pregador, missionário, homem ético e não era convertido. Olha só. Só foi convencido pelo Espírito aí. Depois, então, contato com a primeira com coisa que a igreja tem que verdadeiro ser, a primeira coisa que a igreja precisa perceber, o pastor que está indicando, que está acompanhando esse candidato, e o concílio, né, que vai fazer essa aprovação, esse indivíduo tem as marcas distintivas do novo nascimento, a família dá testemunho dele, né, a comunidade, ou seja, esse é um critério precioso. Segundo, a questão do chamado, porque nem todo salvo foi chamado para o ministério pastoral. O ministério pastoral é um dom. Assim como o Senhor distribui dons e talentos, variados dons e talentos, ele chama homens especificamente para o cuidado do rebanho. E essa vocação específica para o ministério pastoral, ela começa com um elemento subjetivo. A gente chama assim, Deus falou comigo. Se Deus falou com você, ninguém tem como avaliar isso. Essa é a questão entre você e Deus. Começa com esse elemento subjetivo. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja, mas não para aí, tem que vir acompanhado das evidências disso. E aí a gente tem aquelas qualificações objetivas. Paulo vai falar qualidades morais, né? Um homem que desfruta do respeito da comunidade, um homem de uma só palavra, ele vai falar sobre irrepreensível. Essas qualificações todas na primeira carta de 1 Timóteo, né? Carta 3. De Paulo a Tito, né? Então, aquelas qualificações morais, fala sobre a questão familiar, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa. Que é um assunto que está muito, uma interpretação muito dúbia por aí, não é? Marido de uma só mulher, às vezes a gente vê uma opção, duas opções, três opções, quatro opções, que chegam a confundir a igreja. Né? Na nossa igreja, nós temos trabalhado uma exegese desse texto para fixar uma saudável interpretação. Caso contrário, né, o texto parece não comunicar nada, porque ficamos absolutamente perdidos, né? E das outras qualificações? Então tem qualificações, tem as habilidades, né? Tem as qualificações morais, as qualificações familiares, e tem uma que é muito importante, que é a questão da aptidão para o ensino, que aí entra na qualificação do preparo. O mestre. Apto para ensinar. Sim. Isso aqui para mim é muito caro, porque se um pastor não gosta de ler, está sob suspeição se ele é pastor. Porque não existe pastor de um lado, mestre do outro. É pastor barra mestre. O trabalho do pastor com a escritura é pregar o evangelho. A expressão é uma só, pastores mestres. Exato. Essa é a expressão. Para ensinar tem que saber, não é? Evidentemente o pastor não sabe tudo, ele é um constante estudante. Paulo, nas vésperas do seu martírio, traga os livros, especialmente os pergaminhos.
Por Tava favor, sempre João Marcos, estudando, traga lendo. João Marcos, traga os livros. Então o pastor tem que ter preparo. Então essas qualificações, ele tem que ser salvo, ele tem que ser chamado, tem que ser preparado. E o que a gente tem visto por aí, pastores sobre os quais pesa uma suspeição sobre a autenticidade da fé, pastores que não dão evidência de terem sido chamados porque não têm as qualificações, e pastores despreparados. É uma coisa assim, chega a ser vergonhosa. O indivíduo lê o texto bíblico sem nenhum cuidado, atropela as passagens bíblicas, né? Aquela pregação de 3 pontos, né? Lê o texto, foge do texto e nunca mais volta para o texto. E a igreja vai vivendo aquela sopa rala domingo após domingo, o resultado está aí. Uma igreja combalida porque... Característica evidente do você pastor, tem ali- didáticos, né? Palavra do grega. Tem que ser didático. Ele tem que se expressar e as pessoas têm que, no mínimo, entender que é um caminho lógico, ordenado, com boa hermenêutica, com excelente exegese e mais, com aplicabilidade. Porque se não aplicar também o evangelho às pessoas que nos estão ouvindo, o ensino fica absolutamente prejudicado, né? Com certeza. A pregação... Pode ser uma aula de história, mas não é prático, não consegue ser inteligível ao ouvinte. Pregação não é discurso. A pregação bíblica, a pregação que a gente chama de expositiva, ela é literalmente uma ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. Você ensina as pessoas o que aquele texto significou aos ouvintes primeros, a primeira audiência, e ao mesmo tempo o que significa para a audiência hoje. Isso significa aplicação. O problema é que geralmente as pessoas desconectam, né? Você tem 2 erros. O primeiro é o pastor que faz apenas a exegese do texto, explica tudo. Contexto histórico, literário, o texto grego, o que significou, e a pessoa está no banco e fica perguntando, sim, e eu estou aqui, o que significa para mim aqui agora? Não tem aplicação. Outros não fazem a exegese, vão direto para a aplicação e cometem a heresia da aplicação. Forçam o texto a dizer o que o texto não se propõe. Então o caminho é observar, interpretar e aplicar. Essa pregação indutiva é o caminho testado e aprovado pelo tempo. Nessas qualificações, o grego paróino ou paroíno, vai depender lá, sobriedade, não ser dado ao vinho, toca-se muito pela abstinência, na minha percepção, ou é pela sobriedade? Porque o problema do pastor não seria mais a sobriedade, tem que ser sóbrio o tempo todo. Ele está falando de um homem sensato, de um homem centrado, de um homem equilibrado, né? Inclusive fala para ele ser cordato, não iracundo. O pastor tem que ser uma referência para a congregação. Não é um homem perfeito moralmente, Não. mas como Paulo disse a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis, um modelo dos fiéis. Então, um homem que não tem domínio, que não tem equilíbrio, não é? Que não tem sobriedade, ele em alguma medida está desqualificado. Então Paulo usa a questão do vinho, não é para sugerir ser abstêmio como uma qualificação. Na história da igreja, o uso de bebida sempre teve presente. Isso é uma questão mais cultural hoje no Brasil do que uma exigência bíblica. Mas o elemento distintivo ali é sobriedade. A sobriedade é uma exigência. Com certeza. Cerebro é desqualificação. Não temos dúvida disso, né? Com certeza. O indivíduo ébrio está desqualificado, porque é sóbrio. Essa é a expressão. E aí qualifica a questão irrepreensível, né? Torna-se irrepreensível. Torna-se, na verdade, reprovável no exercício do ministério, não é isso? Com certeza. Pastor, a terceira pergunta que vem para nós agora tem a ver com a vida do estudo do preparo, né? Qual é o papel do seminário? O seminário deve se restringir somente à vida acadêmica? Passa conteúdo, transmite conteúdo, indica bons livros? Ou o pastor e professor do seminário devem prestar sua vida discipular, sua experiência, não é? Cuidar desse futuro pastor como alguém que está discipulando um futuro líder de uma igreja, de uma denominação? Qual é o papel do seminário na formação do pastor? Bem, essa é uma pergunta também muito importante. Eu acho que os seminários confessionais, isto é, os seminários vinculados às igrejas, eles têm uma função distinta das faculdades de teologia. Uma faculdade de teologia, como qualquer outra faculdade, ela se propõe a oferecer ali um conteúdo programático. O professor entra em sala, apresenta seu conteúdo, o aluno aprende e o professor pode se afeiçoar a um aluno ou outro, ter um relacionamento mais estreito com um aluno ou outro, mas não existe um compromisso de acompanhar aquele aluno até por uma questão de logística. Só não tem... A faculdade não se propõe a fazer isso. Um seminário confessional, isto é uma casa que está preparando obreiros para servir a igreja local, além de todo aquele conteúdo programático, as disciplinas todas, né?
o seminário precisa criar um caminho de relacionamento entre a instituição e a igreja local, porque não é apenas a mente, não é apenas conteúdo, porque o indivíduo pode dominar vários temas da teologia, da história, dominar as línguas gregas, enfim, ter uma visão interdisciplinar dos variados campos do saber, e ainda assim não está preparado para o trabalho pastoral. Você encontra, às vezes, um indivíduo bom tecnicamente, do ponto de vista de teologia, apologética, mas coloca no púlpito é um desastre. Coloca para lidar com a situação de conflito na igreja, não tem sabedoria, não tem estatura. Inclusive, uma das qualificações que é estabelecida na carta de Paulo a Timóteo é que não pode ser neófito, não pode ser planta nova, a palavra é essa, né? Imaturo. Então, para alcançar essa maturidade e preparo esse indivíduo, o seminário precisa estar em comunicação com a igreja local. E uma coisa importante, na antiguidade, nas igrejas mais antigas, a formação de um pastor era trabalho de outro pastor. O seminário ajuda, mas quem forma um pastor é outro pastor. Que coisa boa. Que coisa boa. Palavra da Vida é um seminário aqui de São Paulo, Atibaia, né? Uhum. E eu quero deixar aqui meu elogio público ao trabalho, é um trabalho brilhante. O aluno vai para lá, dentro daquela fazenda espetacular, uma estrutura maravilhosa, com seus horários acadêmicos, mas é interessante que na grade ele tem o relacionamento com a sua equipe de mentoreamento, de discipulado. Os meus melhores pastores que saíram da minha igreja aqui hoje passaram por aquele lugar. Pastor Lucas Rangel, que é hoje o nosso diretor aí no Seminário do Sul, um homem que viveu isso. Uhum. E ele respira esse cuidado com a vida dele, com a alma dele, com a família dele. Uhum. Eu sou muito grato. O Seminário Martin Bucer tem se tornado referência no Brasil nesse cuidado, né? Pastor Frank Ferreira, diretor, tem tomado esse cuidado de criar uma instituição que cria vínculos, né? Eu tenho alunos meus lá no Martin Bucer, e eles sempre estão exigindo o acompanhamento do estágio, minha presença, minha caneta sobre a vida deles. Eu falo, que percepção. E agora o Seminário do Sul voltando, que bom. De fato, voltando pesado, com o pastor Lucas agora, presença marcante lá, o seminário retoma esse caminho, percebi nitidamente em 1 ano e meio, 2 atrás, essa mudança de direção, e vejo no meu vocacionado que está no sul do Brasil, que ele mudou, ele se interessa pelas coisas da igreja, ele está no meu pé, pedindo participação, atuação na igreja, envolvimento, não é porque está sendo cobrado, é porque está sendo dirigido, né? Direcionado por um bom seminário. Esse tema do seminário é um tema, assim, extremamente sensível. Eu quero indicar para vocês, tem um capítulo do livro Irmãos, Não Somos Profissionais, do Piper. O último capítulo é sobre o seminário. O último livro é sobre o seminário. Ele fala, olha, o seminário tem que ser visto pela igreja como uma coisa assim muito preciosa. Tente imaginar, é a instituição onde você envia o vocacionado, onde ele vai receber ali conteúdo, ter experiência com outros alunos, com os professores. Então tem que ter muito esse cuidado. E por muito tempo, eu diria até por algumas décadas, os nossos seminários foram colapsados por teologias perversas. Eu estudei no Seminário do Sul numa época bem difícil, nós tivemos 4 reitores em 4 anos, eu louvo a Deus pelas mudanças significativas que estão acontecendo nesse momento, voltando aí à nossa herança teológica, confessional. O seminário existe para servir a igreja local, mas naqueles dias havia lá a ideia na grade do estágio, mas aquilo era mais pro forma. E não havia acompanhamento. E a prova é que não havia acompanhamento, que um dos colegas com os quais eu me formei, a monografia dele foi sobre a natureza pecaminosa de Cristo. Ele foi aprovado. Meu Deus. Como pode uma organização que é mantida com recursos da igreja, com dízimos e ofertas, uma instituição para formar pastores, o indivíduo escreve sobre uma heresia. Meu amigo, se Cristo tivesse cometido algum pecado, nós estaríamos completamente perdidos. Cristo é o imaculado Filho de Deus, o Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. E ele fez uma monografia dessa, uma monografia esdrúxula, e foi aprovado. Então perceba, faltou acompanhamento da igreja local, do pastor que o enviou, do seminário que aceitou aquela monografia que o aprovou. Então, várias evidências de erro grave, né? Então, eu acho que o seminário tem um papel importante e essa comunicação com a igreja local, porque é fundamental formar obreiros qualificados. Obrigado, pastor. Excelente, né? Pastor Felipe, satisfeito? Queria só mais uma pergunta, que o tema está muito bom, né? Eu sou um pastor jovem, né? E um jovem pastor. Acerca do seminário ainda, né? Eu fiz o seminário, eu não tive o privilégio de estar na PIB de Campo Grande, né? Aqui temos pastores que acompanham, desenvolvem o vocacionado. Na época, fiz o seminário e a igreja não deu esse acompanhamento.
E aí a minha pergunta agora é o contrário, né? O seminário oferece todo esse acompanhamento, cobra da igreja local, esse envolvimento, e a igreja local não se envolve. O que o seminário pode fazer, pastor? Criar só mais uma disciplina, um estágio supervisionado pelo próprio seminário, alguma coisa que o seminário possa ajudar esse vocacionado que não tem esse apoio da sua igreja local? Se a igreja envia alguém para o seminário, não está disposta a acompanhá-la, ela tem que reavaliar as motivações, né? Porque envia por que motivo? Né? Ela está criando um problema para si e para outras igrejas indiretamente. Isso é um problema. Olha, estender as mãos, impor as mãos sobre alguém, ordená-la pastor, é algo extremamente sério. Seríssimo. Porque você não tem gerência, você tem gerência em tese sobre aquele indivíduo num momento circunstancial, mas ele daqui a pouco vai para outro estado, para outra cidade, para outro país, e o que ele vai fazer? Quem é essa pessoa? Então, um ponto. Então eu diria o seguinte, se a igreja eventualmente não se dispõe a fazer esse trabalho que é fundamental, eu acho que o seminário precisa criar mecanismos para fazer esse acompanhamento, né? No caso, já existem hoje, né, esses núcleos de mentoria, como a própria Palavra da Vida, os professores têm, no caso, uma equipe pastoral dentro do seminário para fazer esse acompanhamento, ter núcleos para estudar alguns livros específicos, e eu faço aqui fazendo justiça ao Seminário do Sul naqueles dias bem difíceis, o Senhor sempre preserva um remanescente fiel. Eu lembro que naqueles dias difíceis havia o pastor Manuel Xavier, saudoso Xavier lá da Memorial do Tijuca, e na época no Brasil, início dos anos 2000, os livros do Eudine Pires estavam chegando, né? A Sombra da Planta Imprevisível, Pastor que Deus Usa, Pastor Desnecessário, Transpondo Muralhas. Nós fizemos um grupo de estudos sobre esse livro, Transpondo Muralhas, que é um recorte biográfico da vida de Davi. Foi um tempo muito bom. Um grupo pequeno de 7 seminaristas, com um pastor já experimentado, e a gente pensando sobre o ministério pastoral, sobre a vida do pastor, ele compartilhando suas experiências. Então, eu acho que é um recurso para minimizar uma deficiência da igreja local, e de alguma maneira potencializa esse preparo do pastor em formação. Ok, que bacana. Aqui na igreja temos o pastor Lucas lançando o projeto Tito. O projeto Tito acompanha vocacionados. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Lucas, pela presença dele nessa comunidade. É um diferencial, porque não só coordena o seminário, mas na igreja ele atende, procura se dispor ao vocacionado. Pessoal, não sei você, eu aqui estou vibrando, né, com o que a gente ouviu. Temos uma aula pastoral, eu estou fora das salas de aula há algum tempo aí, no sentido de estudar, eu fico lecionando, ouvindo o aluno, mas agora eu tomei uma aula aqui do mestre, né, pastor Judy Clay, e fiquei muito feliz por ver tanta coisa boa, tanta coisa que estava na minha mente aqui ofuscada e foi sendo iluminada. Eu espero que você tenha gostado, a gente vai para o intervalo, vou tomar uma água, vou hidratar a garganta, e depois do intervalo a gente volta para o segundo bloco. Intervalo, pessoal, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Troubled by something that's happening in the world today? Well, put it in the context of the Old Testament. I was never worried for a second about a man like Hitler. It was enough for me to read the 37th Psalm. And there I read of a man like him, spreading himself like a green bay tree, and a sort of colossus striding the whole earth. But I read that a day come when a man went to go and see him and speak to him and couldn't find him. He searched everywhere for him, but couldn't find a trace of him. He'd vanished. Why, God had blown upon him. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Que legal! Água, garganta hidratada, intervalo vencido, estamos de volta
para trabalharmos com você e continuarmos trabalhando com você o tema Ministério Pastoral. Estou muito feliz porque você está interagindo conosco, muito obrigado aí pela sua interação, não é? Estamos identificando aí o seu nome, não é? De onde você está participando. Nossa equipe de moderadores do site está se relacionando neste momento com você. E se você tiver uma sugestão para nossos próximos episódios, para o nosso próximo programa, por favor, escreva agora aí no chat, dê uma sugestão do que você gostaria de ouvir e das perguntas que você gostaria de ver respondidas aqui no nosso Crosscast. Estamos na 9ª edição e gostaríamos de produzir episódios relevantes, episódios que atendam à necessidade da igreja, né, dos seminários, dos nossos alunos, dos nossos membros que têm dúvidas e questões que gostariam de ver respondidas. Nós vamos agora continuar e vamos agora para o segundo bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Nós falamos no primeiro bloco, pastor, sobre as qualificações do pastor. E vamos começar agora o segundo bloco falando sobre atribuições. E é muito importante pensarmos nas atribuições. Quais são, pastor, as atribuições de um pastor bíblico? Esse tom também é muito relevante, porque eu percebo que as igrejas, por não entenderem isso de forma muito clara, acabam colocando fardos muito pesados sobre os pastores, e muitos deles acabam, por conta dessas funções e de prerrogativas equivocadas, se desviando da função primária, daquilo que é mais importante, daquilo que é central. Assim como existe, digamos assim, uma tríade primária no que tange às qualificações, tem que ser salvo, chamado e preparado, existe também uma tríade basilar no que tange às atribuições. Eu diria, primeira coisa, que é a função primária, principal de um pastor, pregação. O pastor é um pregador do evangelho, então é pregação / ensino. Razão pela qual uma das qualificações é que ele tem que ser apto para ensinar. E por que a pregação é a função primária de um pastor, a mais importante? Porque Deus mesmo, soberanamente, estabeleceu a pregação como o principal meio de graça na vida da igreja. Veja, a pregação, primeiro, é o instrumento através do qual a fé salvadora é infundida no coração da pessoa. Como é que alguém é salvo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então é preciso pregar. E uma vez salvo, esse indivíduo alcançado pela maravilhosa graça também tem a sua fé nutrida por meio da pregação do evangelho. Então, o pastor precisa entender isso. Ele não pode deixar de lado a pregação. É fundamental o ministério da pregação, do ensino. Então a gente tem percebido por aí que esse tem sido uma deficiência penosa na vida da igreja. Nós batistas, por exemplo, no passado remoto, tivemos nomes memoráveis entre os batistas brasileiros, homens consagrados no ministério da pregação. Hoje o cenário já não é aquele, né? Então, o Ministério da Pregação é fundamental. E pensando nisso, nós, da Pronobis Editora, temos lançado alguns títulos no campo da pregação, porque a gente precisa resgatar o Ministério da Pregação, formar novos pregadores, mostrar a excelência da pregação, o coração que é Cristo, né? A supremacia da pregação é Jesus Cristo. Esse material aqui do Tony Merida, recentemente lançado, Pregação Fiel, proclamando a Escritura com integridade, excelência e fervor. É um livro, praticamente um manual de pregação expositiva, né? Aquilo que estava falando há pouco, sobre a necessidade de pregar de forma indutiva, né? Observar, interpretar e aplicar o texto. Recentemente nós lançamos outro texto do Zach Eswine, Pregação na Pós-Modernidade, esteve conosco aqui em Campinas numa conferência agora em agosto desse ano. Lançamos mais dois, um sobre pregação doutrinária e um livro do Andrew Fuller, Cartas de um Pregador, e temos mais uns 6 livros para serem lançados. Um é muito interessante, do Jason Allen, chamado Catecismo do Pregador. 52 perguntas que todo pregador deve fazer antes de subir ao púlpito. É uma didática extraordinária sobre a dinâmica da pregação, né? Então a gente precisa investir bastante nisso, porque, volto a dizer, a pregação é o principal ofício de um pastor. Há 2 outras que eu posso compartilhar com os irmãos, mas eu queria deter nessa aqui, que é realmente a pregação fiel do Evangelho. Que coisa boa.
Muito importante, né, o que o pastor Judicley está passando aqui para a gente, acerca das atribuições do pastor, né, pastor Carlos? Porque às vezes a gente pode ficar meio confuso com isso, né, o próprio pastor, com tanta demanda, com tantas situações, né, no dia a dia. E outra pergunta também importante, pastor Judicley, é acerca das tentações no ministério pastoral. Há essa possibilidade, que tem gente que acha que o pastor está no nível superior, né? Há uma possibilidade, né, do pastor sofrer também com essa questão das tentações? Com certeza, existem muitas no caminho. Eu posso elencar aqui algumas delas. E uma das tentações imediatas do pastor é prevaricar, é negligenciar a sua própria vocação. Vocês lembram, por exemplo, que eu até comentei esse texto aqui, na ocasião que preguei na primeira igreja batista de Campo Grande, muito recentemente, na ocasião que foi instituído o diaconato. Qual era o cenário? Ali é bem sintomático. Houve uma necessidade na igreja local, houve um conflito entre as viúvas helenistas, né, aquelas viúvas de tradição grega, e as viúvas de Jerusalém, hebraicas. Pois bem. E aí levaram para os apóstolos. Olha, está tendo um problema aqui na distribuição diária dos alimentos. O que os apóstolos perceberam? Alto lá. Nós temos que perseverar na palavra. Elejam entre vocês 7 homens qualificados. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Eles vão cuidar das mesas. Quanto a nós, perseveraremos no quê? Na palavra e na oração. Eles estavam sendo tentados a serem desviados da missão. Palavra e oração. Desvio claro da função. Da função. Então, qual é a função do pastor? Pregar. Segunda função, orar. A vida de oração de um pastor. Agora, numa cultura como a nossa, latino-americana, de serviço braçal, a pessoa chega na igreja, procura a secretária da igreja, alguém. Cadê o pastor? Não, o pastor está orando, não está fazendo nada. Misericórdia. Oração não é trabalho. Misericórdia. As pessoas não veem a oração como um trabalho, mas a função do pastor é ter uma vida de oração. E muitos fracassos começam por essa negligência. Essa é uma tentação, o desvio da sua vocação. Palavra, oração e orientação. Então essa é a tríade. Relembrando aqui a questão anterior das atribuições. É pregar a palavra, está relacionado à palavra, a vida de oração do pastor, que é bem sensível também, sem mim nada podeis fazer, o pastor tem que estar conectado à videira para dar fruto, e orientar. O pastor é um conselheiro, o pastor é um orientador, ele tem que ter contato com as pessoas, não é simplesmente um homem da pregação do púlpito isolado. Tanto é que uma das qualificações qual é? Hospitaleiro. O pastor tem que gostar de gente, tem que receber pessoas, estar nas casas. Paulo falou que ensinava publicamente e de casa em casa. Então, pastor Felipe, uma das primeiras tentações do pastor é desviar-se da sua vocação. E aí as igrejas contribuem para isso. O pastor tem que exercer múltiplas funções, quando na verdade a tríade basilar é pregação, oração e orientação. Uma coisa que eu tenho visto muitos pastores caem no ministério, há 3 clássicos que eu aprendi com a irmã Carmelita, já falecida, diaconisa aqui da igreja. Ela dizia que tem 3 Bs. O pastor vai se lembrar, eu ouvia muito isso, mas ela qualificou muito bem. Irmã Carmelita, saudosa diaconisa aqui da igreja. O pastor tem que ter cuidado com 3 Bs. Eu estava no meu concílio, no meu exame aqui na igreja, no piso de baixo. Ela disse, cuidado com os 3 Bs. Eu não entendi nada. Eu falei, diga. Ela falou, barra de ouro, barra de sal e bebida. Eu falei, repita, barra de ouro, barra de sal e bebida. Dinheiro, mulher, que é adultério, né? E bebida podem destruir a vida de pastor. Só concorda? Em número, gênero e grau. Essa tríade que a irmã lembrou, irmão, do seu concílio, é a chamada tríade que persegue todos, né? Sexo, dinheiro e poder. Exatamente o que ela Então, tratou. assim, a questão da bebida está relacionada à questão do poder e acaba sendo um perigo. Então, qual o ponto? Essas tentações todas estão presentes. A questão da sexualidade é uma questão bem sensível e muitos pastores caem. Porque percebam, nós temos 2 problemas, dentro e fora. Fora nós temos uma sociedade sexólatra. A gente vive uma ressurgência da cultura greco-romana. No mundo greco-romano não havia balizas morais. Podia um homem com outro homem, uma mulher contra mulher, com múltiplos casais, com animais, com mortos. Não havia critério para a vida sexual. Não. E a gente está vivendo isso novamente agora. Então o indivíduo entra na internet,
a sensualidade está presente. O camarada vai na rua, no país tropical como o nosso, as mulheres andam praticamente seminuas. Então a gente vive uma sociedade sensualizada. Então a vida, a pureza sexual é uma questão muito sensível. Inclusive Paulo fala sobre isso para Timóteo, né, que ele deve ser um exemplo na pureza. Então o pastor tem que tomar muito cuidado. E nós temos algumas referências na história que são para nós ícones. O Billy Graham, por exemplo, foi um pastor que exerceu seu ministério por um longo período de tempo e não tropeçou nessa área, graças a Deus. Ele dizia, o critério dele é a mais velha tratava como mãe e a mais nova como irmã. Sempre muito criterioso no trato com o sexo oposto. Então o pastor tem que tomar muito cuidado. Muitos caem porque acabam cedendo essas paixões do coração, que é o problema interno, né? O coração do homem é enganoso, e desesperadamente corrupto. Então, a sexualidade é uma questão. Dinheiro, Paulo falou muito sobre isso, sobre o perigo da torpe ganância, né? O cara não pode estar no ministério por dinheiro. É evidente que o pastor precisa ser bem tratado, bem assistido nas suas necessidades. Paulo chega a dizer que devem ser tratados com dobrados honorários que se afadigam na palavra. Agora, o ministério não é fonte de lucro. Ele não pode usar a igreja como trampolim de ascensão social, e há muitos pastores, ou pelo menos falsos pastores, usando a igreja para enriquecer a si mesmos. Isso acaba sendo motivo de muitos escândalos. A gente tem visto no Brasil isso de vários lugares. Então são tentações que a bebida acaba sendo um problema também em alguns círculos, né? Não tão frequentes quanto a questão da sexualidade e do dinheiro, mas acaba sendo também um perigo que o pastor tem que tomar muito cuidado. São tentações constantes, né? E existem outras questões mais silenciosas, mas as tentações estão aí, o pastor tem que guardar o coração. Fala-se muito em resistir ao diabo, mas a premissa é sujeitai-vos, pois, a Deus. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir, e ele fugirá de vós. Pastor, terceira e última pergunta do bloco 2. Mudanças tão velozes, rápidas, inteligência artificial, chat GPT, relacionamentos artificiais, né? O mundo contemporâneo todo desordenado, relativismo, poucos absolutos. Quais são os desafios pastorais para o mundo de hoje? Nós vivemos um tempo bem difícil, né? Eu li um livro muito recentemente do Rod Dreher, chama-se Opção Beneditina. Esse autor, um jornalista americano, foi até entrevistado pelo Al Mohler, e ele pontuava justamente essas mudanças em curso, mudanças velozes, profundas, e na leitura dele, reversíveis. Elas vieram e estão vindo como um trator. Ele até citou uma autoridade argumentando que nós estamos vivendo um dilúvio revolucionário, indetível. Então o pastor primeiro precisa, antes de qualquer coisa, se fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Ele tem que ter essa âncora bem firme nesse mar revolto que é o próprio Evangelho, né? Então a gente vive numa cultura relativista, do ponto de vista moral, né? As tecnologias são bem-vindas, a gente não está aqui para deter as tecnologias. Vejam, por exemplo, a Bíblia de papel é uma tecnologia, não é? Sim. Pastor, você está com um tablet, cadê a Bíblia de papel? Meu irmão, para ser bem raiz mesmo, tinha que trazer para a igreja um pergaminho, né? A Bíblia de papel já é uma tecnologia. Sim. Então, as inovações, os tablets... E altíssima tecnologia. A Bíblia você pode molhar ela. Exato. Negócio. Então, o que acontece? A gente está aqui falando, aqui os telespectadores estão vendo em variados lugares do mundo. Isso é tecnologia. Agora, embutido nisso, vem os perigos também, né? Os variados perigos. Então, como é que o pastor lida com essas questões da pós-modernidade? Veja, a quantidade de divórcios aumentaram significativamente na pandemia quando estava todo mundo trancado. Como foi isso? A questão dos relacionamentos virtuais, sim, que tem sido um laço para muitas pessoas. A pornografia hoje é chamada de a cocaína da internet. Como é que o pastor lida? Não é um problema que ele lidava antigamente, né? O indivíduo tinha que criar meios para ir nesses lugares. Agora está aqui na palma da mão, um clique. A quantidade de cristãos genuínos presos nesse submundo, inclusive líderes cristãos. Então o pastor tem diante de si um grande desafio, e ele precisa, eu diria, fundamentalmente, todos os dias e o dia todo, estar aos pés da cruz de Jesus. O Hudson Taylor, um missionário na China, famoso missionário na China, fez um trabalho fantástico. Ele disse uma coisa que o salvou no seu trabalho lá, tão difícil. Ele disse, o sol nunca levantou na China em 40 anos. Nunca levantou em 40 anos sem me encontrar de joelho diante de Deus. Então, fortalecer-se na palavra e na oração vai ajudar o pastor
a enfrentar esses dilemas e, ao mesmo tempo, ele precisa estar em diálogo com a cultura, ele não pode se guetizar, ele precisa estar em diálogo com a cultura e aprendendo com aqueles que estão fazendo o caminho certo, ou seja, ele não pode ser um pastor isolado. Então, conversar com outros pastores, interagir com outras culturas. Todos os grandes pastores que têm feito um bom trabalho hoje no Brasil e no mundo estão antenados com tecnologia. Agora, usando como ferramentas para comunicar o evangelho e tomando os cuidados e os perigos nesse caminho, que existem também. E são muitos, né? Muitos. E são muitos. Só quero agradecer muito, né? O segundo bloco, assim, maravilhoso. Se a gente achou que o primeiro bloco nem ia poder ser superado, eu acho que a gente cresceu muito mais ainda. Amém. No segundo bloco eu fiquei muito esclarecido. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já para o último bloco. Intervalo, pessoal. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Crosscast, estamos de volta, né? Que noite abençoada, 1º de dezembro, noite especialíssima, sexta-feira, e nós estamos aqui na sua casa. Não deixe de colocar aí no nosso canal o seu curtir aí. Se você gostou da programação, está sendo abençoado, coloca o curtir, dá um like na programação. Outra coisa, siga o nosso canal no YouTube, Crosscast Oficial. E não deixa de seguir o nosso canal nas redes sociais, tá bom? Lá no Instagram, também Crosscast Oficial. Não deixe de curtir e de incentivar esse programa para que a gente possa continuar abençoando você e sua casa. Terceiro e último bloco, né? Gostinho de tá chegando no final, mas já passamos pelas qualificações, já passamos pelas atribuições do pastor e minha proposta, pastor Felipe, que tal encerrarmos a nossa conversa de hoje pensando sobre os cuidados da igreja com o pastor? O que você acha? Muito importante, hein? Vamos fechar com chave de ouro, Chave hein? de ouro. Eu acho que essa pergunta aqui dava uns 3 programas, hein, pastor Judy Clay? Mas hoje, no tempo que nós temos, é claro, quais são os cuidados que a igreja local deve ter com o seu pastor? O pastor já citou algumas coisas aqui durante a nossa conversa, mas se puder ampliar essa discussão conosco. Essa é uma coisa que até me emociona quando eu falo, porque eu sou pastor, e fui pastor 13 anos numa igreja. Eu poderia ficar lá 50 anos, uma igreja muito amorosa. Amo a igreja Batista Betel de Mesquita, estou no Jardim Botânico, igreja muito amorosa, onde tivemos um passeio com a igreja lá no Recreio, tempo precioso. Então, eu falo não como alguém rancoroso, como alguém amargurado, que não é alvo de cuidado, de amor da igreja, muito pelo contrário.
Eu sou muito amado pela igreja, pelas igrejas pelas quais passei. Mas o quadro geral é muito triste. Por quê? Fala-se muito dos abusos que os pastores cometem. E existem pastores abusivos, autoritários, despóticos, que prevaricam contra a sua vocação, que, enfim, cometem erros. Mas as igrejas cometem muitos erros contra os pastores. Muitos filhos de pastores, muitas esposas de pastores sofrem com igrejas perversas. Então, o que eu diria assim? As igrejas, cuidem do pastor. O pastor é um ser humano, amalgamado, tem vícios e virtudes, tem luzes e sombras. E se a igreja quer o seu próprio bem, nada melhor do que cuidar aquele que cuida dela. Cuidar de quem cuida da gente. Então a igreja precisa assistir bem o pastor. O pastor não pode estar no púlpito pregando pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar a conta de energia amanhã? Né? Necessidades básicas do pastor. O pastor precisa de amigos, gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente. Sim. Paulo falou assim, o Deus que consola os abatidos nos confortou com a chegada de Tito. Então, gente próxima ao pastor, o pastor precisa sentir-se amado pela igreja, né? Não é simplesmente um funcionário. Ele está ali enquanto está prestando serviço, depois descarta ele, a gente consegue, coloca outro no lugar. Então tem que ter essa assistência. E uma coisa importantíssima, para pensar nisso, quem pastoreia o pastor? Quem visita o pastor? Porque o pastor não é semideus. Assim como o membro sofre as sustentações, o pastor também sofre. Então, fulano de tal caiu. Não caiu, não. Essa queda não foi da noite para o dia, não. Foi um processo. A igreja acompanhou, às vezes foi até empurrado, perto. Né? Foi até empurrado. Então, as pessoas foram vendo, mas negligenciaram a ação e quando viu, estava lá. Então tem que estar perto do pastor, tem que cuidar do pastor. Por exemplo, uma conferência teológica, o pastor precisa se qualificar. O pastor fica 52 domingos na igreja? 52 domingos? Por que o pastor não vai? Pastor, como é que está a sua biblioteca? Compra um livro para o irmão. O irmão está aí na conferência, o senhor se reúne com outros pastores, tem que acompanhar esse homem, tem que ajudá-lo. Então eu diria assim que a igreja pode fazer mais pelo seu pastor, honrar o pastor. A gente tem muitas leituras equivocadas, tipo a glória pertence a Deus, mas a gente pode e deve honrar as pessoas. Nesse livro do Tony Merida, curiosamente, tem um capítulo aqui que é o capítulo 6, que ele fala sobre honrar. Ele fala da necessidade de honrar homens dignos, homens fiéis ao evangelho. Quer ver um exemplo disso para fechar? Quando Paulo se despediu dos presbíteros de Éfeso, no Porto de Mileto, diz o texto que Paulo disse, olha, vocês não verão mais o meu rosto. E ao final daquela fala de Paulo, diz que eles se ajoelharam, se abraçaram e começaram a chorar. Aqueles homens amaram o apóstolo Paulo, porque eles viram em Paulo um homem qualificado. Paulo esteve presente com eles, os assistiu, os mentoreou. Então, assim, a maneira deles expressarem seu afeto por Paulo foi dando um abraço e um beijo, orando pelo apóstolo Paulo. Então, eu acho que o pastor, ele tem que ser com mais cuidado pela igreja. E outra coisa que eu digo aqui com muito cuidado, cuidem bem do pastor, porque é uma espécie em extinção. Há muitas igrejas desesperadas em busca de um pastor e não encontram. Tem muito palpiteiro, muito paurador frívolo, como Paulo diz, não é? Animador de auditório, mas pastor, pregador, homem de oração, um orientador, um homem fiel ao evangelho, é hoje uma espécie rara. Pastor, muito obrigado. A gente está muito agradecido a Deus. Com certeza eu já tenho meus 53 anos, vou fazer 25 anos de ministério no ano que vem. E o senhor para nós é uma inspiração, pastor, é uma alegria receber um homem da sua monta aqui com a gente, poder olhar para a sua vida. Acompanho o senhor desde Mesquita, né? Inclusive preguei lá, e tenho visto como Deus tem levantado homens como irmão para ser bênção na minha vida, da minha igreja, que recentemente o irmão esteve pregando, e com certeza hoje o senhor abençoa gerações. Eu espero que no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, mas aqui em Campo Grande, muitas vidas sejam abençoadas por esse episódio 9, que, né, já foi para o final, mas fica marcado hoje, para mim, com um dos episódios mais solenes, mais bíblicos, não é? E para mim, que sou pastor, isso é muito caro, porque é o meu tema. Eu me vi nas suas falas, eu me vi nas alegrias, mas me vi aqui com as minhas lágrimas guardadas aqui, lembrando dos sofrimentos, né, das ausências que senti e da certeza de que Paulo dizia, na minha primeira defesa ninguém estava ao meu lado, mas o Senhor esteve ao meu lado. Você tem latoeiros e Alexandres, não é? Eu diria que tem João Marcos, né? Que tem Barnabés, né? Que tem gente boa, que tem igreja boa, né? Tem Filipos, né? Tem Epafroditos que chegam
para acalantar o nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Com carinho, a gente não tem Pix, a gente não tem dinheiro aqui, mas eu queria receber da Cauane, nossa produtora hoje aqui dentro, assistente aqui do Crosscast aqui interno, e ela vai passar para nós. Primeiro lembrança vem Dr. Assir Jerome Júnior, da Sociedade Bíblica, disse que um programa pastoral não pode faltar a Bíblia do Obreiro. Então fica aqui, pastor Felipe, eu queria uma dessa, não fui meritoriamente contemplado, mas o irmão foi. O irmão vai receber a Bíblia do Obreiro, essa Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que é hoje uma das apoiadoras, junto com a Pronobis, do nosso encontro. Eles mandam lá, direto da sociedade. Obrigado, doutor Assir, por participar. Ele estará nos próximos episódios, aí, com certeza, também trabalhando, né, conosco. Ele já fez um conosco e vai fazer outros também. Eu quero agradecer ao doutor Assir e à Sociedade Bíblica. Passar a você, Felipe, com salva de palmas aí do nosso grupo, para você que recebeu esse presente. Pastor Judy Clay, talvez seja o mestrado, né? Porque essa aqui é mais pesada, não sei o que houve aqui. Mas, pastor Judy Clay, a gente nem sabe se o irmão já tem. Pode ser que tenha, e se já tiver, quiser utilizar lá para outro obreiro, não sei, mas o que vale é o carinho. Doutor Assir, quando soube que o senhor viria, disse, eu quero uma Bíblia específica. E ele manda para o senhor, pastor Judy Clay, a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Com as gratidões do doutor Assir, da Sociedade Bíblica do Brasil, que o senhor leve essa lembrança, né? Pix não tem, dinheiro não tem, mas tem livro bom, teologia boa. E, pastor, Bíblia diz tudo para o pastor que não pode faltar. O senhor está ganhando, quem está em casa pode procurar agora a Sociedade Bíblica, quem sabe adquirir a sua. Minha gratidão por ter passado esse tempo de qualidade conosco. Não paga, não é dinheiro, não é sustento. Isso aqui, pastor, e receba assim, gratidão. E para a gente terminar o programa, eu queria pedir ao pastor Felipe Tavares 2 minutos de gratidão e depois o pastor Judy Clay também 2 minutos. Inclusive, o senhor tem aí uma lembrança para a equipe de produção do Crosscast. Vamos ouvir, pastor Felipe, 2 minutos, sua gratidão para encerrar o programa de hoje. Amém. Pastor, é gratidão pura aqui, porque é um privilégio participar, né, com o pastor Judy Clay, tão experiente no ministério pastoral, pastor Carlos Elias, meu pastor, né, já me acompanha aí desde o início dessa caminhada. 10 anos. 10 anos, que bom. PIB de Campo Grande, no último mês de outubro fiz aqui, então para mim é um privilégio estar nessa igreja bíblica centrada em Jesus Cristo, caminhando nessa equipe pastoral, né, dirigindo aí o departamento de evangelismo e missões e participar desse 9º episódio do Crosscast. Que Deus abençoe toda a equipe, pastor Carlos Elias, pastor Judy Clay. Levo o meu abraço também à querida Igreja Batista Jardim Botânico. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma honra, espero que o irmão aceite o convite para voltar. Eu queria uma pauta missionária. Amém. O irmão faz aí um projeto missionário. Vamos. Quero sentar à minha mesa com o irmão para a gente conversar. Pastor Judy Clay, 2 minutos, sua gratidão, e fala um pouquinho do que o senhor vai entregar para a nossa equipe também da Pronobis Editora, que está apoiando o programa de hoje. Maravilha. Eu queria agradecer mais uma vez, privilégio estar com vocês. Como foi dito, pela graça de Deus, nós organizamos e estamos liderando o projeto Pronobis Editora. Estamos com 50 títulos publicados, há muita coisa boa a caminho. Eu trouxe de presente para os irmãos esse livro do Tony Merida, sobre pregação fiel. É um recurso para pregação expositiva, passa aqui às mãos do pastor Carlos Elias. E esse outro livro, Ame a Sua Igreja, 8 verdades sobre a igreja local. Um livro também precioso, já vendemos 3.000 cópias. É uma introdução à eclesiologia, um livraço. Está aqui o irmão também com um presente. E de igual modo, para o pastor Felipe Tavares, um exemplar do Pregação Fiel, está aqui. E como ele é um pastor focado aí na obra missionária, Coração Missionário, né, do Renan Dias, sobre a vida de Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo, talvez o maior teólogo das Américas, e foi missionário entre os índios americanos, um notável evangelista que passa às mãos do irmão. Eu queria ainda indicar esse material para vocês. Por favor, recomendo aí a Pronobis, www.pronobiseditora.com.br. Esse livro, Teologia Pastoral, o que o pastor é e deve fazer, escrito por 2 pastores, o David Aiken e o Scott Pace, um livraço, boa teologia prática para o ministério pastoral. Eu vou enviar 2 exemplares para cá, para os irmãos distribuírem para os próximos participantes aqui do programa. Agradecemos muito. Crosscast. Então, eu agradeço, volto a dizer, o convite e peço a Deus que abençoe esse trabalho, para fim de que mais pessoas sejam edificadas por meio desses programas abençoadores. Amém. Amém. Eu só tenho uma coisa para dizer,
Joãozinho vai rolar no tapete, Rodrigo vai rolar no chão, porque o programa tá chegando no final. Eu falo isso, pastor, porque eles não gostam dessa parte informal que eu coloco. Eles falam, isso aí tá fora. Eu digo, eu vou fazer só para vê-los rolar no tapete, né? Eu falo, eu tô ensinando o grupo a conviver com as diferenças, né? E aí fica nosso encerramento aqui. Pessoal, o programa terminando, eu quero falar para você que na próxima sexta-feira, dia 8, né? Dezembro avançando, sexta-feira que vem, dia 8, 21h30, nesse canal Cristão, temos o próximo episódio na tela. Você não é o ponto fraco de Deus, tá ligado? Já respondemos o programa, não é? Você não é o ponto fraco de Deus. Vamos combater essa mentira e mais outras tantas mentiras da teologia coaching. Cuidado, não seja enganado, venha seguir e aprender a teologia da cruz. Para o dia 8, 21h30, próximo episódio, convidados: pastor Lucas Rangel, pastor Pedro Veiga, pastor Diogo Carvalho. Venha combater as mentiras da teologia coach. Aguardo você sexta que vem, 21h30. Bye. Letrinha subindo. Obrigado, Cauane. Obrigado, Levi. Obrigado, Claudenir. Obrigado, Rodrigo. Produção, letrinha subindo. Agradecendo a todo mundo. Até o nosso próximo programa. Tchau.